E aí, nação rubro-negra, o negócio é o seguinte: o rolo entre Gabigol e a diretoria do Flamengo não tem fim. Parece novela com direito a mais capítulos toda semana. Após brilhar no título da Copa do Brasil, nosso camisa 99 abriu o coração e deu uma declaração apimentada, insinuando que o clima com a diretoria anda mais gelado que a Sibéria. Resultado, foi afastado do próximo jogo contra o Galo no Brasileirão. Para piorar a situação, nosso presidente Landim foi no Flow Podcast e soltou o verbo. Ele até comentou que nem ficou sabendo da declaração de Gabigol na hora, preferiu curtir o título, mas depois a coisa esquentou. Neste corte vamos ver o que nossos amigos do Jogo Aberto acharam das declarações de Rodolfo Landim no Flow Podcast. Então, fica até o final do vídeo para não perder nada, porque deu treta. Além disso, teve bate-boca dos nossos amigos do F90 da ESPN Brasil, ao analisarem a saída de Gabigol do Flamengo. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. Mas agora o assunto é o Flamengo, porque o presidente Rodolfo Landim tem uma espécie de resposta pro Gabigol. E parabéns ao Flamengo, 129 anos dessa sexta-feira. Um dos maiores clubes do mundo merece aplausos. Parabéns. Uma semana cheia, recheada com o título da Copa do Brasil e festa no Maracanã em cima do rival. Ingredientes perfeitos para embalar a comemoração dos 129 anos completados pelo Flamengo nesta sexta-feira de feriado. Mas que ainda reverbera com o assunto Gabigol. Acabou o ciclo, agradecimento, fica a gratidão, né, pelos gols, pelos títulos, mas eu acho que como jogador, como craque, não dá. O único ídolo do Flamengo saiu, Zico. Por que o Gabigol não pode sair? Pô, que é isso? Ontem, em entrevista ao Flow Podcast, Rodolfo Landim voltou a comentar a não renovação de contrato do atacante. O ponto é a prova que a gente acredita na capacidade de recuperação do Gabigol é que nós fizemos uma proposta para ele no valor que ele pediu, mas por um ano. Eu quero... E aí o que eu digo é o seguinte, não é o... Desculpe, mas não é o Flamengo que não acredita. Porque eu não sei se é o Flamengo ou se é ele mesmo que não acredita nele. Porque se ele quer ficar no Flamengo e ele acredita na capacidade dele, no futebol dele, por que ele não aceita esse um ano e depois ele continua... Se eu estou dando esse ano para ele depois de 2 anos em que ele não teve um desempenho tão bom, por que eu não daria se ele tiver um ano excepcional, um ano muito bom no ano que vem? O tema voltou aos holofotes depois que o jogador anunciou a saída do clube minutos após o título conquistado no domingo. De lá para cá, a novela ganhou vários capítulos. Desde a ausência na festa de comemoração do campeonato organizada pelo clube, até o afastamento da partida de quarta-feira. O presidente do Flamengo ainda foi perguntado sobre os fatos recentes que marcam a história de Gabigol no clube, mas não quis comentar. Com contrato até o dia 31 de dezembro, os representantes do jogador ainda tentam um acordo com a diretoria para que ele volte a ser relacionado. Depois do empate sem gols contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, Felipe Luiz deu 2 dias de folga ao elenco, que se reapresenta neste sábado. Não ter ido para a arquibancada assistir ao jogo, como havia prometido nas redes sociais, já foi um dos passos dados por Gabigol na direção de fazer as pazes com o grupo. Outras medidas para amenizar o conflito foi ter ido até o gramado durante o aquecimento dos companheiros e passar no vestiário antes do início da partida, mesmo que de maneira discreta. Amanhã, Gabriel estará no Ninho do Urubu junto com os demais companheiros. Mesmo que não seja liberado para a viagem até Mato Grosso, onde o Flamengo enfrenta o Cuiabá na próxima quarta-feira, o atacante seguirá os treinos normalmente no centro de treinamento. Um final inesperado e indesejado para um dos protagonistas mais vitoriosos dos 129 anos de história em vermelho e preto. Que coisa, hein? É que essa história está se prolongando muito. Desde o título da Copa do Brasil, as declarações do Gabigol após a partida, a questão do que aconteceu no Maracanã, que ele, vou para a arquibancada, foi para o camarote, não está à disposição, está afastado pela diretoria.
E o presidente Landim falou outra vez, ele que não fala muito, não é? Mas ele se manifestou sobre o assunto Gabigol. O ponto é, a prova que a gente acredita na capacidade de recuperação do Gabigol é que nós fizemos uma proposta para ele no valor que ele pediu, mas por um ano. Eu quero... E aí o que eu digo é o seguinte, não é o... Desculpe, mas não é o Flamengo que não acredita. Porque eu não sei se é o Flamengo ou se é ele mesmo que não acredita nele. Porque se ele quer ficar no Flamengo e ele acredita na capacidade dele, no futebol dele, por que ele não aceita esse um ano e depois ele continua... Se eu estou dando esse ano para ele depois de 2 anos em que ele não teve um desempenho tão bom... Por que eu não daria, se ele tiver um ano excepcional, um ano muito bom no ano que vem? Mais um ano ou mais 3 anos como ele gostaria? E aí, é o gestor falando. Eu achei maravilhosa a declaração, Leirão, de verdade, assim, até usar o que você acabou de falar aí agora, a questão do gestor. O gestor tem que pensar assim mesmo. Ele não pode prejudicar financeiramente, que aparentemente o Flamengo está muito estável financeiramente, oferecer um contrato para um jogador. Eu acho que ontem você falou dos 2 anos sem produzir e tal, e você oferecer 4 anos de contrato para um jogador que há 2 anos não produz. Então, assim, natural que a diretoria do Flamengo, representada pelo Rodolfo Landim, ofereça 1 ano de contrato e aí já pega o Gabigol na mentira, porque o Gabigol depois do jogo falou assim que não foi oferecido nada para ele, não fizeram proposta para mim, fizeram sim, uma proposta de 1 ano, financeiramente o que ele pediu, só que só 1 ano, o Gabigol queria mais 3 anos, são 4 anos de contrato que o Gabigol queria, então eu acho que o Rodolfo Landim, o Rodolfo Landim nessa declaração de ontem, parabéns, que ele foi transparente, o torcedor precisa disso, o torcedor do Flamengo precisa ouvir assim, com transparência, com claridade, e aí ele falou assim, por que o Gabigol não confia nele? Aí é uma pergunta que só o Gabigol vai poder responder, mas eu gostei da declaração do presidente. O Gabigol, eu acho que ele ficou magoado porque todos os termos que ele pediu não foram atendidos. Ele queria um contrato longo e queria um valor X. O valor X o Flamengo deu, porém apenas 1 ano. E ele disse, baseado no que ele não fez nos últimos 2 anos. Então não tem como você prolongar com um valor que deve ser altíssimo. Imagino que mais de 2 milhões de reais seguramente por mês. Então, o Gabigol é um jogador que ele tem a história, ele tem esse currículo invejável no Flamengo, é ídolo no clube e é um dos jogadores mais festejados pelo torcedor, mas quem está lá no dia a dia, vendo os bastidores. E outra, o Landim está entregando o cargo, vai ter uma eleição daqui a pouco no Flamengo. Não dá para agir como, por exemplo, o Duílio fez aqui, fazendo um contrato longuíssimo com o Mano Menezes e deixando a bomba para a próxima diretoria. Tem que ter responsabilidade financeira, isso é uma coisa que é importante para um presidente. Lá, quando o Eduardo Bandeira começou a fazer essa reestruturação dentro do Flamengo, não só a questão física ali, né, a estrutura do clube, mas principalmente a questão financeira, foi muito criticado, porque o resultado não vinha, o time não jogava bem. Passaram aí alguns anos dessa gestão do Bandeira e hoje o Flamengo tem uma saúde financeira equilibrada, passa pela gestão de agora, que você acabou de falar que vai mudar, ter esse pensamento para quem vai assumir próximo, para continuar tendo esse equilíbrio financeiro e um time competitivo. Uma coisa interessante também que o Landim falou nessa entrevista é que ele supervaloriza aquele Flamengo de 2019, que até hoje é uma referência, Jorge Jesus, mas que ele acha que hoje alguns clubes estão mais fortes no nosso futebol, estão mais competitivos, que é o caso do Botafogo e do Palmeiras, principalmente, pensando na questão financeira, e o Cruzeiro, que está chegando agora com uma SAF que vem injetando dinheiro e quer trazer grandes nomes. Então hoje, para o Flamengo ganhar qualquer competição nacional, sul-americana, ele vai ter que trabalhar mais, vai ter que completar mais ainda um elenco que é incrível, só que sofreu muitas perdas esse ano. E o próprio Gabigol, quando vários jogadores se machucaram, talvez não tenha aproveitado essa chance. Vou parafrasear Abel Ferreira, que a gente falou antes sobre a fome, né? Tem que saber se o Gabigol está com fome, se esses jogadores estão com fome, se a diretoria está com fome, para manter o Flamengo nesse rumo. Acho que o Flamengo deu uma resposta muito positiva com a Copa do Brasil e o título de uma competição que facilitou muita coisa para o clube. Injetar mais de 90 milhões de reais nos cofres do Flamengo é uma boa também. Já está garantido na Libertadores. Então, o Flamengo tem tudo para, na próxima temporada, continuar muito bem com
ou sem Gabigol. E ó, a gente continua também com o Ronaldo Giovanelli aqui no Jogo Aberto é Verdade, sobre a postura do gestor Rodolfo Landim. Eu falei que o pensamento do gestor tem que ser esse mesmo, em pensar na saúde financeira do clube. Por que ele vai oferecer um contrato de 4 anos, de milhões para o Gabigol, se em 2 anos o Gabigol não produziu o que a diretoria, o clube nesse caso, esperavam do Gabigol? Então ele ofereceu para o Gabigol 1 ano de contrato, ganhando o que o Gabigol pediu financeiramente. Ele pediu 1 milhão por mês, a gente dá 1 milhão por mês, Gabigol, mas só que 1 ano de contrato. Você acredita em você, Gabigol? Porque aí depois de 1 ano de contrato, a gente pode fazer mais 1 ano de contrato e assim por diante. Eu concordei muito com o pensamento de gestão que o Landim apresentou aí nessa entrevista. E você, Ronaldão? E gostou dessa entrevista só, né? Porque o fair play aí financeiro, quem começou com esse negócio esticando aí, quem foi? Quem começou a contratar aí dinheiro? Aí quando o Corinthians contratou, aí a mamãe Leila, e o fair play financeiro? Quer dizer, é só quando o Corinthians entra. O Flamengo tá com esse fair play aí, financeiro, estourado já tem uns 3 anos. Os caras estão gastando grana. E é essa direção aí. Essa direção aí, ó. Do que você tá falando? Que põe a Arrascaeta, os caras uma bota de uma bala. Aí depois vem o Cuiabá falar do Corinthians. Aí depois vem o Flamengo não deve 2 Aí milhões. vem não sei mais quem falar do Corinthians. O Corinthians é vitrine. E agora o Denilson tá batendo palma pros caras que gastaram uma puta de uma bala. Ou eu tô enganado, velho. Ou aqui tô chamando, ou eu tô ficando louco. Você tá enganado. O São Paulo contratou o Ramos no pagou. Quer dizer, tudo negócio é tudo Corinthians. Agora, quando o cara errou, tá saindo fora, eu vou te falar. o Denilson, parabéns. Por que você tá enganado? Ele não gastou nada. Não gastou nada. Presta atenção. O Estatuto do Flamengo não permite que um dirigente gaste R$1 a mais do que arrecada. Isso foi mudado o Estatuto do Flamengo. Caso o Landim, por exemplo, tenha uma receita de 1 bi e gaste 1 bi e R$1, quanto eles gastaram? Os sócios votam para empichar o presidente. Então isso você está falando não quanto eles gastaram aí? O fair play quanto recebe por mês aí o Davi Luiz? Davi Luiz merece. Todos eles merecem. Porque são jogadores lá em cima, velho. Será que você está falando a mesma coisa que o Denilson? Eu estou falando a mesma coisa do fair play financeiro aí, que todo mundo fala. Ele não tá falando. O Flamengo tem uma folha lá em cima e ninguém reclamou. Aí entra os Mauricinho, aí entra os Bernabéu, entra todo mundo aí pra falar do Corinthians só. O Flamengo não tomou transfer ban de ninguém, porque o Flamengo não deve estar em dia. O que você quer comparar com o Corinthians com o Flamengo? Mas sabe por que o Flamengo está em dia? Sabe por que o Flamengo tem um super elenco melhor do que a maioria dos clubes do Brasil? Porque ele se organiza. Porque não teve Duílio lá. Não é porque ele é organizado. Isso. É porque não teve Duílio lá. Porque não teve Duílio. Mas o Duílio tá por aí, não é? Feliz da vida e nada aconteceu. Também, 11 meses sem pagar salário. Errou e tem que admitir que foi alguma coisa. Agora estão falando do fair play financeiro. A outra gestão? Outra coisa, eu falei isso pro Denilson, ele não pode fazer a mesma coisa que você citou agora, não é Duílio? O Duílio fez o quê? Deixou o Mano Menezes, a bucha, a multa, tudo, pra próxima gestão. E o Landim, por que ele vai fazer 3, 4 anos pagando mais de 2 milhões de reais? Se ele não pode fazer isso, ele é responsável. É isso aí, ó. Não é questão do que o presidente quer, sonha, delira. O cara gasta 20 bilhões aí e vocês falam que parabéns, porque ele não quis dar mais um. Você tá de brincadeira. E a Leila não fala nada. A Leila também tem medo do Flamengo. Conselheiros coniventes que aprovam contas aí deixam o dirigente gastar mais do que arrecada. O Corinthians foi o único que bateu de frente aí com esses caras aí. Tá bom, sim, tá bom. Respira, Loirão. Respira, Loirão. Eu também pensei igual a você. Gente, na verdade, quando um dirigente vem a público e diz: vimos o que aconteceu nos últimos 2 anos, não teve o desempenho esperado, como que eu vou renovar mais 3 ou 4 anos? Aí o Gabigol vai falar: a culpa é minha? Diretorias erram e acertam. Quando elas acertam, a gente tem que falar também, né? Sobre especificamente a postura da diretoria do Flamengo em não renovar com o Gabigol ou não propor a ele um contrato tão longo. Você concorda, discorda? Para mim não vai ser fácil repor um reserva de luxo, ou um cara que talvez dispute posição com o Pedro ali, pode até ser titular em certo momento, como o Gabigol. É difícil encontrar no mercado um cara que chega numa final, faz 2 gols, que decide. Isso é muito difícil. Só que a forma que o Landim falou, eu concordo. Aí é uma visão gestora que muitas vezes a gente não tem, que muitas vezes o torcedor não tem, claro que não conhece a fundo os cofres do clube. Quando ele fala sobre a questão financeira, de que, 2 anos num cara, e você foi perfeita, um cara que nos últimos 2 anos fez as suas 2 piores temporadas. Foram as suas 2 piores temporadas da carreira, teoricamente. Teoricamente não, na prática também. No Flamengo, pelo menos. No Flamengo, no modo geral, claro. Então a diretoria fica com o pé atrás. Putz, já vou gastar tantos milhões assim num cara que em certo momento ali não foi bem. Claro que se a gente para fazer as contas, dá retorno.
O Gabigol fez 2 gols numa competição que paga muito bem, que é a Copa do Brasil, numa final, foi decisivo, foi importante. Só que a visão de gestão da diretoria de oferecer 1 ano e não 2, não tem como discordar, não tem como ir contra. Capela. Eu vou tratar uma utopia agora. Tá? Ih, não vai sublinhar? Uma utopia, uma sublinhadinha rápida. Eu gostaria muito de ver um clube de futebol tratando contrato por produtividade no futebol brasileiro. Aí eu queria ver. Eu acho que essa questão envolvendo o Landim, eu estou de acordo, alinhadíssimo com o Dedê. Se o Gabigol ele confia tanto no taco dele, qual que é o risco? É você dar 3 anos de contrato para um Gabigol, por exemplo, ele sentar no contrato, como vários jogadores já sentaram no contrato. E o próprio Gabigol, de 2 anos para cá, ele ficou mais com o nome do que com a bola. A verdade é essa aí. Então eu espero muito que o futebol brasileiro, um dia, talvez muito distante, talvez nunca aconteça, que a gente tenha contrato de produtividade. Aí talvez a gente vá ter a evolução individual de muitos atletas que gostam muitas vezes de sentar no contrato e ficar de boa. O Dê já passou por essa experiência, né? O contrato de produtividade, aceitou, né? No Palmeiras. Palmeiras. E qual é a sua opinião depois de ter vivido isso? Eu achei sensacional. Óbvio que no momento me assustou, porque eu nunca tinha ouvido falar isso, nunca tinha feito um contrato como aquele que o Palmeiras me ofereceu. Mas aí quando você coloca o pé no chão, você conversa com as pessoas envolvidas no contexto ali do clube e na minha vida, você fala, faz sentido. Eu estou um tempo sem jogar, eu estou um tempo sem produzir. Eu preciso mostrar para os caras que eu estou bem. E no final deu tudo certo. No meu caso, né? E que não é o caso do Gabigol, né? Porque o Flamengo não está oferecendo um contrato de produtividade. Ele só está oferecendo menor, né? Exatamente. Está oferecendo um contrato de produtividade para o Gabigol. É uma situação diferente. Salário igual, mas não 3, 4 anos. 1 ano é a proposta do Flamengo. Agora, daqui a pouquinho vamos falar de Abel Ferreira e Sérgio Ramos aqui no Jogo Aberto. Com o Fagner. É Espanha e Portugal. Agora também queremos falar de... Eu desconfio que as pessoas que cuidam da imagem do Gabigol são realmente geniais, porque elas têm que driblar diversas situações e transformar coisas ruins em coisas positivas. Né? Eu acho que isso é uma grande virtude. Se pegar coisas ótimas e mostrá-las para todo mundo, elas só ficam maiores. Você pegar um jogador que, na decisão da Copa do Brasil, fala de si mesmo, da sua saída do clube, quando estão todos os outros jogadores festejando, a torcida festejando, isso vira assunto na mídia, em vez da partidaça enorme, de nível muito alto para o futebol sul-americano, brasileiro obviamente também, que o Flamengo fez, não é uma coisa legal. O que deveria acontecer de agora em diante? E aí falta uma coisa, Bubu, que você, que tem tudo que disse, às vezes abre mão da generosidade por parte da diretoria do Flamengo. Porque ela está preocupada com a eleição, com a questão política, mas o certo seria pegar esse período final de Gabigol no Flamengo e, ao invés de tentar se defender, dizendo que ofereceu 1 ano de contrato, com uma avaliação técnica com a qual eu concordo plenamente, era o momento de fazer festas, despedidas, reverências, e o Gabigol sendo abraçado pela torcida e tudo mais. Quem sabe como ver esse jogador, se não assinou com outro clube, quem sabe ficar se não. Tá tudo errado. Só a comunicação, quando o jogador, é melhor que o jogador não fale, faz um vídeo desses e tira esse comentário do senhor. Então, eu vou citar um exemplo. É só ele. É só ele que é só ele. Aqui, ó, escuta essa aqui que essa é boa. O nosso fã de esporte que detectou nele. Pedro e Vini Vilar. O Gabigol tem a síndrome do sol? Segundo o nosso fã de esporte, eu não conhecia, mas a gente teve um fã de esporte essa semana brilhante, que relatou aqui os sintomas, como é o comportamento de quem sofre da síndrome do sol, e ele apontou o Gabigol como uma vítima dessa enfermidade. E eu vendo todo o diagnóstico, eu tenho esses sintomas, eu também me identifiquei com a síndrome do sol. Eu queria falar só o seguinte, se você fosse jogador do Flamengo, eu vou citar alguns jogadores importantes do futebol brasileiro desse século que tomaram decisões na vida que muita gente não entendeu, queriam que eles se comportassem de uma maneira padrão. Então, por exemplo, Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho foi brilhante. Tostão, que para mim é o ex-jogador que melhor escreve e pensa sobre futebol, foi meu companheiro durante muito tempo na Folha, quase colocou ele no patamar do Garrincha em algum momento ali, sabe, só atrás do Pelé, 2 vezes melhor do mundo e tal. Em algum momento, o Ronaldinho Gaúcho falou, cara, eu não tô muito mais preocupado com a carreira. Eu quero me divertir, eu quero desfrutar. O Adriano Imperador, em algum momento da carreira dele, ele falou, eu não quero dinheirão, o glamour, a pressão de ser jogador. Eu quero ficar na minha comunidade, com a minha galera. Eu acho isso legítimo. Eu tô falando. É muito diferente. O Neymar, muita gente, o Neymar tem que ser igual o Cristiano Ronaldo, tem que se matar de treinar, tem que ficar fininho, tem que comer só alface. Entendeu? Não pode não sei o quê, tem que casar e ter uma vida regrada,
para ser comportado como o Messi. Ele quer viver a vida dele. Mas eu acho que as pessoas isso não é criticável. Entendeu? E o Gabigol, ele não é carioca, como eu, nem o Pedro Ivo. O Neymar não anunciaria em Calma. 2015 Depois o Pedro vai ter que responder o senhor. O Gabigol não é flamenguista. É só isso. O Gabigol não é flamenguista de origem. Se eu não me engano, ele era santista, né? É santista. Ele entendeu o que é ser carioca, o que é ser flamenguista, e por isso que ele se comunica, se identifica tão bem. O Gerson, você vê, é um cara completamente identificado. O Adriano Imperador, completamente identificado com o Rio de Janeiro, com o Flamengo. O Gabigol virou isso. Ele soube se transformar nesse personagem. Tudo isso, eu concordo com tudo que você disse, E mas então, ele anunciar que vai sair na final, não podia ser no dia seguinte. Há uma certa pressão de vocês da imprensa, inclusive. O Gabigol tem que se comportar assim. O que ele tá fazendo? Não, ele não falou isso. A live dele não tá errada. Ele não pode fazer isso. Peraí. E ele tá curtindo a vida. Ele tá curtindo a vida. Vamos ouvir aqui e o Pedro também tem que falar de lá. Vocês da imprensa, não. Você está tocando num ponto assim, quando você fala vocês da imprensa, não, põe o seu nome no meio. Porque a impressão que dá quem está assistindo é que nós falamos isso. Ninguém falou isso. E ninguém colocou que o Gabigol tem que se comportar da maneira que ele tem que se comportar. O Gabigol faz da vida dele o que ele quiser. Ele canta até trap. Sem nenhum problema. A saída na hora Agora, da decisão. não nos coloque nesse negócio de vocês da imprensa. O Gabigol tem que se comportar como vocês querem. Momento algum. Mas o Bubu, eu entendi o que o Bubu falou, vou mandar pro Pedro. Pedro, o Bubu falou, o Gabigol tá meio Ferris. Como é que é o nome dele? Ferris Bueller? Ferris Bueller. Curtindo a vida doidado. Curtindo a vida doidado, Pedro. A gente que não entendeu a vibe dele. A melhor frase. Como é que chega pra vocês? Life moves pretty fast. Eu tenho até uma camisa. Curtindo a vida doidado. Daqui a pouco ele vai falar com o Gabi tem que cantar no Rock in Rio. Vai, vem, vamos lá, vai. Bubu. Os caras estão lá em Salvador, vão falar do Gabigol de novo. 6 meses, Eduardo de Menezes e Bubu junto. Olha, a insalubridade aqui é... Eu acho que a FPL devia contratar um terapeuta pro FPL. Ó. Melhor. Vem novidade aí, e vem novidade. Ó, nós tivemos uma oscilação lá no final do... Até que vou falar. Voltou. Por favor, podem falar. Agora, vamos respeitar os coleguinhas. Vamos lá. Alguém desrespeitou eles alguma vez? Eu não sei o que falar. Falaram pra mim que a gente tinha comentado do Gabigol, depois a gente ia falar de seleção. Eu tô há 10 minutos ouvindo falar do Bubu. Deixa essa bancada aí e vira zona. Pô, mas como é que pode? Eu até agora não consegui entender como é que é. O Gabigol é igual o Bubu, mas aí o Bubu falou que a imprensa falou não sei o quê. Aí o Zé falou, não, calma aí, não é bem assim. Cara, a experiência de acompanhar só no áudio aqui é um negócio antropológico. Você fica aqui, parece um tiroteio na sua cabeça. Mas falando do Gabigol, eu acho que ninguém quer dizer como ele deve se comportar. O Gabigol é o que ele é, vai continuar sendo o que ele é. Quem contrata o Gabigol, inclusive, pega esse pacote da personalidade, do cara autêntico, do cara que é muito polêmico, podemos dizer assim, fora de campo, mas quando tem que botar garrafa vazia para vender na hora, sabe, da onça beber água. Em decisão, ele é um cara que muitas vezes resolve, na maioria das vezes, vamos dizer assim. E agora essa novela vai se arrastar porque parece que ninguém está muito disposto a se entender. É indireta para lá, direta para cá, entrevista acolá. É o Bubu aí confundindo minha cabeça, que eu não sei nem mais o que eu tinha que falar por aqui. O Pedro, tem até uma questão pro Zé Elias ali, porque a diretoria do Flamengo falou, se ele confiasse nele, ele faria um ano de contrato e segue a vida depois e depois renova. Isso não funciona muito com o jogador, né? Você fala para qualquer jogador, vamos fazer um contrato de um ano, porque daí depois você joga mais um ano. Bota numa mesma mesa. O jogador pode ser bem confiante, mas não vai, faz não contrato pega. de um ano pensando em renovar. Né? Bota numa outra coisa. Eu acho que é bem difícil isso aí. O Gabriel tem 28 anos. 28, né? Se não me falha aqui a memória, 28. Os dados aqui da minha... O Gabriel não é um cara de 38 anos que está precisando ser provado. O Gabriel tem um auge físico, ou deveria, e técnico, na idade que ele tá. Mas se é verdade, é muita entrevista, muito papo e pouca sinceridade. Porque se você botar os na mesma mesa, Landim e Gabriel, eles não querem apertar a mão. Essa é a verdade. Então, o Landim tá ali tentando se defender, dizendo que ele não chutou o ídolo. O Gabriel tá ali postando música, montagem para defender o amor que ele tem, que o Flamengo tem, toda essa relação com ele, tentando não manchar, não arranhar essa saída. Mas há muito pouca disposição para essa tal paz aí, Edu. Paz só na F90, paz só entre a gente. Só para lembrar uma coisa, eu passei... Desculpa, nem entre a gente. O período do Gabigol no Flamengo, eu devo ter feito 100 elogios para cada crítica do desempenho dele. Todo mundo fez isso. E eu só não gostei do fato, repito, ele ter anunciado que sairia no momento em que o Flamengo festejava um título e os seus colegas de equipe conseguiram salvar a temporada um pouco, pelo menos, jogando um baita futebol
e conquistando um campeonato. Não que só era você. possível e importante. Não só você, o próprio treinador Felipe, pós agora o próprio Felipe no pós-jogo, falou. Me entristece muito que o motivo extra-campo surge a comemoração dos jogadores e dos torcedores. Então, mas vai mandando vídeos aí pra gente. As críticas ao Gabi, elas estão muito atreladas ao mau desempenho dele nas últimas 2 temporadas. Com diferentes treinadores. E eu fico pensando E aí, o que ele faz extra-campo reflete ainda mais quando ele não representa em campo. Porque ele sempre foi indisciplinado. Quantas vezes ele reclamou quando saía para o banco de reservas com alguns treinadores? Ele fazia cara feia, fazia não sei o quê, só que em campo ele representava. Mas aí é uma questão de tratamento, que aí eu não concordo. E quando aconteceu isso, eu falei. Com o Rogério Ceni, quando o Rogério Ceni era perguntado sobre o Gabigol, o Rogério Ceni falou assim, não, eu adoro jogador assim, tem que sair inconformado, tal, beleza. Personalidade. Aí quando o Pedro... personalidade, então quando é foto do Sim, não. Aí quando o Pedro, né? Quando proibiram o Pedro de ir para a Olimpíada, e o Pedro começou a jogar, e aí o Rogério Ceni tirou o Pedro, e o Pedro reclamou, ele falou, não, vou ter uma conversa com o Pedro, não é assim, tal. Ou seja, isso é uma coisa que acaba atrapalhando o futebol. Deixaram crescer, né? Acaba atrapalhando o futebol, porque é o seguinte, eu não vou falar questões éticas aqui, né? E vou dar um exemplo, tinha um jogador que fazia um pouco mais ou menos igual o Gabigol, eu não vou falar, porque é meu amigo. E todo mundo passava a mão na cabeça. Mão na cabeça, tal. Até um dia que fez uma... né? Aí perguntaram, pô, vocês não vão falar com ele lá? Ele falou assim, não, nós não vamos falar, porque quando estava ganhando, ninguém falou. Agora, vamos deixar do jeito que está. E o cara jogava muito, né? E o cara jogava, entendeu? Então, assim, não adianta você tratar um bem ou outro de uma forma, porque o que acontece? Você precisa saber com quem você está lidando. A verdade você precisa saber qual é o tipo de rédea que você vai ter com cada um. Mesmo com os jogadores diferentes, como o Gabigol, ele precisa ter freio. Ele precisa um dia ser, vem cá, isso aqui não pode. Porque eu tenho certeza que se o Flamengo, aí a diretoria, tivesse colocado o Gabigol em determinados momentos, dentro daquilo que se enquadra, você é apenas um jogador, importante, mas você é apenas jogador, existe uma hierarquia aqui de treinadores, né, o respeito e tal. Provavelmente o Gabigol não faria o que fez no doping. Né? Então, assim, aqui no Brasil, e aí é uma cultura ruim para o nosso futebol, que começa lá na base, é o seguinte, os grandes diamantes deixem eles fazerem o que eles quiserem. Deixe. Quer chuta o balde, quer falar mal com o treinador, quer mandar o treinador para aquele lugar, faz o que vocês quiserem, não tem problema nenhum. Sabe? Porque eu tô vendo lá na frente, tô vendo lucro, tô vendo um monte de coisa e tal. Só que quando eles precisam bater de frente e corrigir o que eles não corrigiram, aí fica difícil. É o que nós estamos vendo com o Gabigol e com a diretoria. Porque, não, é o Gabi, deixa o Gabi. Na hora que precisaram falar, Gabi, puxar o freio. Aí não adianta. Eles não têm controle. É isso que aconteceu. Eu fico, só uma curiosidade. Diga, Vina, para eu passar por Eu tenho uma curiosidade, assim, pro futuro, pensando assim. E o fã do esporte, acho que vale a ideia. Se o Gabigol, quando assinar com outro clube, definitivamente, tendência ao Cruzeiro, o Santos quer, vamos esperar para ver o que acontece. Vai saber se ainda não fica, acho que não, mas se ele tem uma história muito boa no Santos e uma história estratosférica no Flamengo, se ele vai conseguir construir nesse clube uma grande história. E aí eu tenho uma curiosidade muito que tem a ver com o mercado. Obviamente, quando a temporada acabar, vai virar assunto. O Flamengo vai ao mercado trazer um reserva ou alguém para concorrer com o Pedro. Eu tô muito curioso para saber quem vai ser esse atacante. Não, vai trazer alguém pra temporada, porque o Pedro só em junho, né? Carlinhos Van Basten. Só em junho. Agora, tem uma questão aí, antes de passar pro Bubu, a gente tá falando... O assunto, Vem outro grande nome. Impossibilidade de fechar com o Cruzeiro, que é o mais provável, é o que se caminha até tudo que a gente já buscou de informação, é o Diniz. Como é que é o tratamento do Diniz com os jogadores? Bem lembrado pela Nath. Vamos falar já disso aí. Isso é bom, bem lembrado. Peraí, gente, não é assim não. Então é porque chegou o Gabi, ele vai baixar o tom, porque... Não é assim. Ô, Bubu, e pra gente encerrar esse assunto, pra mandar pra eles lá em Salvador, pra gente falar de seleção, uma pergunta que chega nas redes sociais, você gostaria de ler o Gabi no Rock in Rio, diante de tantas coisas que você adotou e falou? Chegou de onde? Olha, eu não vou me surpreender, a gente tá falando aqui, eu falei vocês da imprensa, se depois da carreira de jogador, o Gabigol vir pra esse lado.